Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, trago conteúdos relacionados ao vestibular da UFSC e vamos iniciar a resolução da prova de matemática de 2025. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal. Então, a primeira questão de matemática, item número 1. O conjunto A, com x pertencente ao conjunto dos números inteiros, o módulo de 4x menos 1 igual a 3, tem dois elementos. A gente tem aqui uma equação modular. Como que a gente resolve a equação modular? A gente tem que pensar que o resultado disso, de 4x menos 1, para o módulo C3, ou ele terá que ser igual ao próprio 3, ou igual a menos 3, porque o módulo de menos 3 será 3 também. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Agora, a gente resolve para encontrar o valor de x. Então, ficará 4x igual a 4, o x vale 1, essa é a nossa primeira opção, e 4x igual a menos 2, o x vale menos 2 sobre 4, que é menos meio. O que vai acontecer? A gente tem essas duas possibilidades, mas a gente tem que avaliar aqui que x tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, a gente só tem uma possibilidade, porque o 1 é inteiro, menos meio não é inteiro. Então, a número 1, ela é falsa. Muito bem, vamos para o item número 2. Ele fala assim, se m igual a y sobre x menos x sobre y, dividido por 1 sobre y menos 1 sobre x, com xy pertencente ao conjunto dos números inteiros, com exceção do zero, e x diferente de y, então m pertence ao conjunto dos números inteiros? Então, vamos tentar encontrar quem é m. O melhor jeito da gente resolver esta expressão, a gente pode tentar tirar o mínimo múltiplo comum entre x e y, é o próprio xy. Então, a gente está resolvendo aqui a parte de cima, o numerador. xy dividido por x dá y, vezes y dá y ao quadrado. xy dividido por y dá x, vezes menos x dá menos x ao quadrado. Este é o nosso numerador. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o denominador. E aqui a gente vai ter um denominador yx ou xy, que é a mesma coisa. Vou colocar xy para ficar igual. xy dividido por y dá x, vezes 1 dá x. xy dividido por x dá y, vezes menos 1 dá menos y. E aí, o que vai acontecer? A gente tem uma divisão aqui, e a gente pode cortar esses denominadores. Se você não se sentir seguro, você pode montar aqui. Ó, a gente divide, como é divisão de fração, a gente divide multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, ou você poderia ter cortado aqui direto o xy, ou poderia ter feito aqui a forma de divisão de fração. Então, aqui a gente corta o xy e a gente vai ter, então, y ao quadrado menos x ao quadrado dividido por x menos y. Aqui, y ao quadrado menos x ao quadrado, ele é resultado lá de um produto notável. Dá pra gente fazer, que é o quadrado, a multiplicação entre a soma de y mais x vezes y menos x. Então, y mais x vezes y menos x resultará em quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E a gente tem aqui o x menos y. E aí, tá parecendo que dá para cortar, mas ainda não são iguais. O que daria para a gente fazer é a gente tentar puxar o menos 1 em evidência aqui no de baixo, que daí faria o seguinte. Se a gente colocar o menos 1 em evidência, a gente trocaria o sinal de todo mundo, que ficaria menos x mais y. E menos x mais y é a mesma coisa que y menos x, é a mesma coisa que o termo lá de cima. Aí a gente conseguiria cortar, ó. Menos x mais y é a mesma coisa que y menos x, então a gente consegue cortar. Então, o resultado ficará y mais x sobre menos 1, que nada mais é que menos 1 menos x. E aí, ele está falando que m pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, ele está falando aqui, se xy pertence ao conjunto dos números inteiros, quando eu opero ali com números inteiros, eu vou resultar, sim, em um número inteiro. Ok? Então, a 2, ela é verdadeira. Muito
Muito bem. A4. Se x é um número racional e y é um número irracional, então a soma desses números, x mais y, e o produto x vezes y são números irracionais. A gente tem que pensar aqui qual restrição que a gente poderia ter nessa situação. A gente pode pensar no zero. O zero, por exemplo. Então, x é um número racional. Vou colocar que x vale zero e y é um número irracional. Vou colocar que o π é o nosso y. Quando eu for fazer x mais y vai dar zero mais π, que vai dar π, que vai dar um número, continuar dando um número irracional. Mas quando eu fizer x vezes y, o que vai acontecer? Zero vezes π é zero. E zero é um número racional e não irracional. Então, poderia dar certo ali para as outras situações, mas quando a gente tem o zero, a gente tem essa restrição. Então, por isso que a 4, ela é falsa. Muito bem, vamos para 8. Em um escritório com 40 funcionários, 70% tem 30 anos ou menos. Se um terço dos funcionários com mais de 30 anos e 25% dos funcionários com 30 anos ou menos são fumantes, então a taxa percentual de funcionários fumantes é inferior a 27%. Então, vamos lá. A gente tem que organizar, eu coloquei aqui um quadrinho para facilitar a visualização dos dados. Então, a gente tem aqui menor ou igual a 30 anos, daí tem o fumante e não fumante, e a mesma coisa aqui com maior que 30 anos, ok? Então, ele tá falando assim que em um escritório com 40 funcionários, 70% tem 30 anos. Então, a gente já consegue descobrir, se a gente fizer 70% de 40, é a mesma coisa que 70 sobre 100 vezes 40, aí a gente chega em 28. A gente corta aqui os zerinhos, fica 28. Então, eu sei que quem tem 30 anos ou menos são 28 pessoas. Então, eu vou colocar esse 28 aqui embaixo. Desses 28, a gente tem a parte que é fumante e a parte que não é fumante. Se 28 tem menos, tem 30 ou menos, então 40 menos 28 vão sobrar 12 pessoas com mais de 30 anos. Agora, vamos ver a segunda informação. Se um terço dos funcionários com mais de 30 anos, um terço dos funcionários com mais de 30 anos. Então, um terço de 12, a gente chega em 4. Então, 4. E 25% dos funcionários com 30 anos ou menos, 25% de 28. 25% é a mesma coisa que um quarto. Então, eu posso colocar aqui, ó, um quarto de 28. Então, eu tenho que um quarto de 28 é 7. Então, ele tá falando que esses 4 com mais de 30 anos e esses 7 com menos de 30 anos são fumantes. Então, eu vou colocar aqui o 4 e aqui o 7. A gente já consegue ir completando aqui nosso quadrinho. Então, 4 pessoas com mais de 30 anos são fumantes e 7 pessoas com menos de 30 anos fumam aqui também. Agora, a gente consegue completar aqui a segunda linha do nosso quadrado, porque a soma aqui tem que dar 28. Então, aqui vai dar 14 e a soma tem que dar 12, aqui vai dar 8. Agora, a gente fez a distribuição aqui no nosso quadrinho. E aí, a gente consegue responder a pergunta. Ele fala assim, a taxa percentual de funcionários fumantes é inferior a 27%. Quantas pessoas fumam? 7 mais 4. A gente tem 11 pessoas que fumam. De quantas? A gente tem 11 pessoas de 40. Se a gente fizer essa divisão, 11 dividido por 40, a gente chega em 0,275, que é 27,5%. E aí, ele falou aqui que seria inferior a 27%, não será um pouco acima ali de 27%. Por isso, a 8, ela é falsa. Então, assim, essa aqui daria para a gente resolver com um quadrinho que ia facilitar a visualização aqui dos dados. Muito bem, vamos para a questão 16, o item 16. Se os números A, B e C são inversamente proporcionais a 3, 4 e 5, e A mais B menos C igual a 46, então B é divisível por 6. Como que eu posso escrever números
essa parte aqui de números inversamente proporcionais. Eu posso usar uma constante k. Eu posso dizer aqui que o número A, ele será k sobre 3. O número B será 4 sobre 4, porque ele é inversamente proporcional ao 4. E o C, k sobre 5. E aí, eu posso substituir aqui o A, o B e o C por meio dessas frações. E aí, ficará da seguinte maneira. A mais B menos C igual a 46, então, k sobre 3, mais k sobre 4, menos k sobre 5 é igual a 46. Aí, o MMC aqui, 60. 60 dividido por 3, 20 vezes k, 20k. 60 dividido por 4, 15, 15k. E 60 dividido por 5 dá 12, então ficará menos 12k igual a 46. Se a gente juntar ali os k's, a gente fica com 35 menos 12, que dá 23. Então, 23k sobre 60 igual a 46. O k, então, é 46, que multiplica o 60, o 60 passa multiplicando e o 23 dividindo. E aí, a gente consegue simplificar esse 46 com esse 23, que fica 2 e 1. Então, o nosso k vale 120. Se eu sei que o k vale 120, eu consigo encontrar os valores aqui numéricos. Aqui ficará 120 dividido por 3, que dá 40. 120 dividido por 4, que dá 30. E 120 dividido por 5, que dá 24. Aí, ele tá falando aqui, nem precisaria encontrar todos, mas ele queria saber só do B. Ele fala assim, ó, que B é divisível por 6. Então, se B é divisível por 6, 30 é divisível por 6, sim, então ela é verdadeira. Então, a primeira questão de matemática, nós ficamos com a 16, a 2 como verdadeira. Então, o gabarito era 18. Vamos para a segunda questão de matemática. Item número 1, uma questão sobre números complexos. Se Z1 igual a 4 cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3, e Z2 igual a 2 mais 2 raiz de 3i, então Z1 vezes Z2 é um número real. Então, a gente tem aqui um número complexo que está na forma trigonométrica, então a gente vai passar para a forma algébrica. Para a gente passar para a forma algébrica, a gente só vai tentar encontrar aqui o valor do seno e do cosseno do ângulo. 2π sobre 3... O π é 180. 180 dividido por 3 dá 60, vezes 2 é 120. Então, 2π sobre 3 é a mesma coisa que 120 graus. Então, o seno e o cosseno de 120 graus, se a gente pensar aqui no nosso círculo trigonométrico, 120 graus está aqui. Lembra lá do falta, passa, falta? Quando ele está no segundo quadrante, a gente observa quanto que falta para chegar em 180 graus. Então, falta 60 graus. Então, ele vai ter os valores aqui de referência de 60 graus para o seno e para o cosseno. Basta a gente avaliar agora o sinal. No segundo quadrante, o seno ele é positivo e o cosseno ele é negativo. Então, quando a gente for passar aqui, ó, Z1 igual a 4, o cosseno de 120 graus, ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 60, que é meio, só que ele vai ser negativo. Então, vai ficar meio, menos meio, né? Mais i. Agora, o seno ele vai ser exatamente o valor do seno de 60, que ele é positivo no segundo quadrante. Então, a gente passou da forma trigonométrica para a forma algébrica. Agora que a gente fez isso, a gente consegue fazer a multiplicação aqui com o Z2. Só para a gente ajeitar antes de fazer a multiplicação, dá para a gente passar, ó. O 4 está multiplicando ambos os termos, então ficará menos 4 sobre 2, mais 4i raiz de 3 sobre 2. E aqui dá para a gente simplificar, então ficará menos 2, mais 2 raiz de 3i. Então, esse é o valorzinho aqui do Z1. Agora, eu vou multiplicar Z1 por Z2. E se a gente observar, observe Z1 e Z2. Daria para a gente escrever o Z1, se a gente só inverter a ordem, 2 raiz de 3i menos 2. E aí, eu vou multiplicar, eu só vou inverter também a ordem aqui, trocar a ordem dos termos.
ficará 2 raiz de 3i mais 2. Aqui dá para a gente fazer o produto notável. A gente tem dois termos, a subtração e a soma de dois termos aqui multiplicando. Então, como é que a gente pode fazer isso? O quadrado do primeiro termo, então ficará 2 raiz de 3i, tudo ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 4. O quadrado de 2 é 4. Para a gente resolver aqui, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, fica 4 vezes 3 vezes i ao quadrado. I ao quadrado, por definição, é menos 1. Então, a gente vai ficar 4 vezes 3 vezes menos 1, a gente fica com menos 12. Menos 12 menos 4, aí a gente chega em menos 16. E menos 16 é, sim, um número real. Então, como menos 16 é um número real, a 1 ela fica como verdadeira. Números complexos, então sempre cai aí na UFSC. Vamos para o item 2. Se em determinado triênio as taxas anuais de variação nos preços gerais da economia foram de 10%, então ele aumentou 10%, depois ele diminuiu 10%, depois ele aumentou 20%. Então, a taxa final ali de inflação nesse triênio foi de 20%. A gente tem que tomar cuidado aqui. Por exemplo, se eu tenho um valor X de base, se eu aumento 10% e depois eu diminuo 10%, eu não volto para o valor original. E ele está falando isso, que ele vai aumentar 10, diminuir 10 e depois aumentar 20 e no fim a gente vai ter 20%. Mas não, porque o valor base ele vai se alterando conforme eu vou fazendo ali os cálculos das porcentagens. Então, a gente não precisava fazer cálculo. Se você quisesse, você poderia fazer com um número, por exemplo, 100, que é um número interessante, e aí você ia verificar que a proposição é falsa. Muito bem. A 4, se m igual a log de 20 na base 5, menos log de 50 na base 5, menos log de 10 na base 5, então m igual a menos 2. A gente pode tentar juntar esses logs, como quando a gente tem aqui a subtração, ou se a gente tivesse soma, a gente poderia juntar esses logs por meio das propriedades. Então, a gente tem aqui, ó, como todos estão na mesma base, eu vou manter a minha base, que é 5, e aí a gente tem 20, log de 20 menos log de 50. Então, significa que era 20 sobre 50, porque a divisão, ela vira uma subtração. E aqui também, menos log de 10. Então, o 10 também vai multiplicando aqui embaixo. Então, a gente vai ter log. A gente simplificar, ó, dá para cortar aqui. Vai sobrar 2 sobre 50. 2 sobre 50 é a mesma coisa que 1 sobre 25. E a gente tem a base 5. E aí, o 25, como ele está em fração, eu posso escrever como se fosse log de 25 na menos 1 na base 5. E 25 não é 5 ao quadrado? Então, daria para a gente escrever como log de 5 ao quadrado na base 5, que 5 ao quadrado elevado aqui na menos 1. Então, a gente teria log na base 5 de 5 na menos 2. Aí, aqui daria pra gente fazer, ó, sempre quando a gente tem esses números iguais, o resultado é o próprio menos 2. Ou você poderia também fazer da seguinte maneira, o menos 2, o expoente, ele pode passar multiplicando aqui pra frente, e daí log de 5 na base 5 é 1. Sempre quando os números são iguais, aqui a gente tem o resultado como 1. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, a 4, ela é verdadeira. Item 8. Na década de 90, Maria aplicou 1.000 cruzeiros em um banco. Durante 12 meses, a taxa de juros compostos. Se o montante recebido por Maria foi de 64.000 cruzeiros, então a taxa de juros paga pelo banco foi de 40% ao mês. Quando a gente fala em juros compostos, a gente pode usar a fórmula aqui do montante, que é montante igual ao capital inicial, I mais 1, ou 1 mais I, elevado ao período aqui, elevado a N. E agora a gente consegue substituir os valores, porque o montante final aqui foi de 64.000.
o capital inicial de 1.000. E a gente tem aqui 1 mais i elevado na 12. Esse 1.000, ele está multiplicando, ele pode passar lá para o outro lado dividindo, e quando ele for passar dividindo, vai cortar aqui esse zerinho, a gente vai ficar com 64 igual a 1 mais i elevado na 12. O 64, se a gente fatorar, a gente consegue chegar em 2 na sexta. 2 na sexta igual a 1 mais i elevado na 12. O importante é a gente ter aqui os mesmos expoentes. Eu não tenho, mas eu consigo gerar um expoente 6 aqui deste lado. Eu posso escrever da seguinte maneira: 1 mais i ao quadrado e tudo isso no expoente 6. Porque daí aqui 2 vezes 6 dá 12, a gente consegue voltar aqui no 12. Por que eu tô fazendo isso? Porque aí eu consigo cortar esses expoentes fora. Aí eu fico com 2 igual a 1 mais i ao quadrado. E aí, para resolver, eu posso, aqui como esse lado tá ao quadrado, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Aí eu fico com raiz de 2 igual a 1 mais i. O meu i nada mais é do que raiz de 2 menos 1. Raiz de 2, a gente sabe que é 1,4, 4 alguma coisa. Então, 1,44 menos 1 vai gerar aproximadamente 44%. Então, vai ser superior aos 40% aqui que foi dito na questão. Então, a 8, ela é falsa. Agora, vamos para 16. Se a função fx igual a xn, com n pertencente ao conjunto dos números reais, excluindo zero, satisfaz a FOF, ou seja, a composta f dentro da f, igual a 256x na 9, então A é um número natural múltiplo de 8. Então, vamos fazer a f da f de x. Se eu fizer a f da f de x, que é a FOF, eu vou pegar a minha função e colocar ela aqui dentro do meu x. Então, eu vou colocar agora a função aqui, ax elevado na n, elevado na n. Então, substitui o x pela minha função e ficou da seguinte maneira. Então, aqui fica a, aqui dentro fica a na n, vezes x na n ao quadrado. Então, é como se fosse aqui a gente, multiplica potências de mesma base, multiplica e a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar a elevado na n mais 1 vezes x n ao quadrado. Aí, ele está dizendo que isso aqui será igual a 256x na 9. Então, vamos lá. Eu posso tentar descobrir quanto vale n, porque aqui, x está sendo elevado a n ao quadrado. Como n ao quadrado é 9, n ao quadrado é 9, o meu n, como ele está falando que o n é um número natural, então o n vale 3. Então, se o n vale 3, a gente vai ter aqui 3 mais 1, 4. A na quarta vezes x na 9 é igual a 256 vezes x na 9. Ou seja, eu consigo dizer que a na quarta é igual a 256. Então, eu vou fatorar o 256. Aqui dá por 2, dá 128, 2,64, 2,32, 2,16, 2,8, 2,4, 2, 2, 2, 1. Aí, então, a na quarta será 256, é a mesma coisa que 2 elevado na 8. E aí, eu consigo deixar no mesmo expoente, escrevendo da seguinte maneira: a na quarta igual a 2 ao quadrado elevado na quarta. E aí, eu consigo cortar aqui os expoentes. E eu sei que meu A é 2 ao quadrado é 4. Então, o valor é 4 de A. E ele está falando que é um número natural? É um número natural, mas ele é múltiplo de 8? Não. Então, é falsa. A 16, ele não é um número múltiplo de 8.
Então, ficamos aqui na questão 22 com a 4 e com a 1 como verdadeiras. Então, o gabarito da 22 seria 0,5. Questão 23. Número 1. Uma prova foi elaborada com 5 questões dissertativas e 10 objetivas. Se um aluno deve resolver 2 questões dissertativas e 6 objetivas, então ele poderá escolher as questões da prova de 210 maneiras diferentes. Bom, aqui é uma questão de combinação. Então, falando primeiro aqui sobre as questões dissertativas, ele tem 5 opções e ele pode escolher 2. Então, a gente vai fazer combinação de 5 e 2. E aí, a gente vai fazer também a combinação aqui de 10 objetivas e ele pode escolher 6. E aí, depois eu vou multiplicar esses valores para ver quantas opções ele vai ter. A fórmula de combinação é n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Então, aqui nas questões dissertativas, a gente vai ter, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 5 menos 2 dá 3 fatorial. Então, a gente fica com 5 vezes 4 vezes 3, a gente abre até o maior lá do denominador, que aí a gente consegue cortar. Aqui vai ficar 2 vezes 1, e o 3 a gente corta, 3 fatorial. Aí fica 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2 dá 10. Então, a gente tem 10 opções aqui. E nas questões objetivas, então, 10 fatorial, 6 fatorial, 10 menos 6, 4 fatorial. Então, eu vou abrir o 10 até chegar no 6 fatorial, que aí eu consigo cortar com esse 6 fatorial aqui de baixo. Aí, o 4 eu abro, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, corto o 6 fatorial. Aqui eu consigo cortar mais algumas coisas, ó. O 8 não é 4 vezes 2, então eu vou cortar o 8 com 4 e com 2. E aí, a gente vai ficar... O 9 aqui, dá pra eu cortar ainda com 3, simplificar. Fica 3 aqui. A gente fica em cima, 10 vezes 3 vezes 7 dá 210. Então, nós temos 10 aqui e 210 aqui. E a gente tem que multiplicar para saber quantas maneiras diferentes ele vai ter de resolver a prova. E aí, a gente chega em 2.100 maneiras distintas. Essa questão inicialmente foi considerada como falsa, porém, com a alteração do gabarito, eles consideraram como verdadeira. Eu acredito que foi uma questão de português aqui. Ele fala assim, ó. Então, ele poderá escolher as questões de 210 maneiras diferentes? Quem consegue escolher? Se ele tem 2.100, então ele também consegue escolher 210. Então, uma questão um pouco polêmica aqui, mas ela foi considerada como verdadeira. Mas o número certo, né, seria 2.100. Mas como ele falou que ele poderia escolher 210, então também poderia. Então, ela foi considerada como verdadeira. Então, um problema realmente de escrita. Item número 2. Ele nos deu uma função aqui, definiu domínio contra domínio. A função é x² mais x mais 1, uma função de segundo grau. Ele disse que ela é bijetora. Então, se ela é bijetora, a gente vai ter que cortar um pedaço dessa função, por isso que ele está cortando aqui. Porque eu não posso ter, para ela ser bijetora, eu não posso ter, por exemplo, 2 valores de x tendo o mesmo y. Então, eu vou ter que considerar uma das caudas da parábola. Então, provavelmente é isso que está acontecendo aqui, nessa definição aqui de domínio contra domínio. E aí, ele está falando que ela é bijetora e a inversa da função é 3. Então, eu já vou direto para cá para testar essa inversa. O que é a inversa? Ele está falando assim, esse valor aqui seria de x, né, f de x, esse aqui vai ser o nosso y, e esse aqui vai ser o nosso x. Então, o jeito mais fácil da gente resolver é colocar, então, o 3 aqui no lugar do x e ver se a gente resulta em 1. Então, vamos lá, ó. 3 ao quadrado mais 3 mais 1. A gente já vai ver que isso aqui não vai dar 1. 3 ao quadrado dá 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente sabe que aqui daria 13 e não 1. Ou você poderia fazer também, colocar, então, 1 no lugar do f de x, e calcular quanto que daria o nosso y, o nosso x no caso. Só que
aqui daria uma equação do segundo grau, você teria que tirar a Bhaskara e tudo mais. Então, é mais fácil fazer o contrário, tá? Então, a 2 fica como falsa. Vamos para o item 4. Ele deu aqui uma inequação quociente. Para a gente resolver, a gente vai tentar entender como é que é o funcionamento aqui do sinal da nossa função. Então, na função do segundo grau, x² menos 5x mais 6, a gente vai achar as raízes dessa função. As raízes, aqui dá pra gente fazer por soma e produto, a soma é menos b sobre a soma é 5 e o produto é 6. Aí, facilmente, a gente consegue identificar que as raízes 2 e 3, tá? Então, a gente teria aqui o 2 e o 3. E aí, a nossa função, a parábola, ela tá feliz, o y é positivo, então, ela tem esse formato aqui. Então, ela fica positivo, 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 aqui negativo, e aqui ela volta a ser positiva a nossa função. E aqui, como eu não tô incluindo zero, então, é bolinha aberta pro 2 e pro 3. Agora, vamos analisar a segunda equaçãozinha do segundo grau. X² mais 9, uma equação incompleta. Então, para eu achar as raízes, eu basta igualar a zero. E aí, o que vai acontecer? X² igual a menos 9. Então, eu não vou ter raiz real. Se eu não tenho raiz real, então, ou toda a minha função é positiva ou ela é negativa, porque ela não vai cruzar o eixo X. Nesse caso, como ela tá, o y é positivo, então, esse que vai ser o formato da nossa parábola, ela nunca vai pegar o eixo X. Então, ela vai ser sempre positiva. E aí, agora, a gente passa uma reta aqui no final, e a gente passa onde estão as raízes. E a gente observa, ó, como é uma divisão, positivo com positivo aqui vai dar positivo. Nesse intervalo, negativo com positivo vai dar negativo e positivo com positivo vai dar positivo. E ele quer que, então, a divisão seja negativa. Para ela ser negativa, então, ela tem que estar nesse intervalo. Como é que a gente escreve esse intervalo? Ó, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, é um intervalo 2 e 3. E ele quer saber se esse intervalo, 2 e 3, ele está contido no intervalo menos 2 e 4. Então, menos 2 e 4, se a gente pensar, vamos colocar aqui o menos 2 e aqui o 4. Será que o 2 e o 3 está dentro desse intervalo? Sim, porque o 2 e 3, ele é um pedaço deste intervalo. Então, a 4, ela é verdadeira. Item número 8. Sejam A, B e C conjuntos que estão contidos no conjunto dos números reais. Ele deu uma função f e g, que são funções tal que a golfe, ou seja, a g da f de x é injetora. Então, se a golfe é injetora, a f também será injetora? Então, vamos lá. O que ele está nos falando? Ele está falando aqui da g da f de x, que ela é injetora. Então, será que a f de x ela será injetora também? Então, vamos pensar num caso que ela não fosse injetora. Se a f de x não for injetora. Então, por exemplo, quando que ela não é injetora? Quando eu tenho dois valores aqui no meu domínio, eu vou chamar de x e de z, gerando o mesmo y. Então, as setinhas estão indo para o mesmo ponto. Ou seja, f de x é igual ao meu f de z. Então, aqui é o caso que ela não é injetora. Na nossa GOF, eu vou chamar aqui como se fosse uma nova função, uma função h de x. Então, se ela é injetora, cada valor de x vai gerar uma imagem diferente. Então, h de x, ela só será igual a h de z se meu x for igual ao meu z. Então, se x é igual a z, então é como se fosse o mesmo elemento aqui e ele está gerando sua respectiva imagem. Então, a função será injetora. Eu não vou ter dois valores aqui gerando o mesmo y. Então, para que a GOF seja injetora nessas condições, a f também será injetora. E aí, então, a 8 ela fica verdadeira. Vamos para o item 16. Foi dada uma função f de x igual a x² menos 2x mais 4. Então, f é uma função par.
Aqui, como é uma parábola, uma função de segundo grau, que a gente sabe facilmente desenhar, eu prefiro fazer pelo gráfico. Então, a gente vê visualmente como que funciona ali nossa parábola. Então, vamos tentar encontrar nossas raízes. Delta igual a b quadrado menos 4ac. O delta, então, ficará menos 2 ao quadrado. Então, 4 menos 4 que multiplica 1, que multiplica 4. O nosso delta deu menos 12. Então, ele não tem raiz real, mas não tem problema. Vamos encontrar o vértice da nossa parábola. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Então, x do vértice ficará 2 sobre 2 vezes 1. O x do vértice é 1. E o y do vértice, a gente substitui o x do vértice na nossa função. Então, fica 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 4. E a gente chega em 3. Ou seja, o nosso vértice é 1 e 3. E agora, a gente já consegue desenhar aqui nossa parábola, porque a gente tem o ponto aqui onde corta o eixo y, que vale 4, e o ponto 1 e 3 aqui, que é o nosso vértice. E aqui ficará a nossa parábola. Para ser uma função par, quando a gente olha para o gráfico, a função ela precisa ser simétrica em relação ao eixo y. Então, quando eu dobro minha função, eu fecho, imagine fechando a função ali em relação ao eixo y. Todos os pontos precisam se coincidir, e neste caso não vai acontecer isso. Tem um deslocamento ali da nossa parábola para a direita, ela não está simétrica. Então, por isso, a 16 é falsa. Então, o gabarito, que foi mudado, foi a única questão que foi mudado o gabarito. Então, ficou a 8 a 4, que originalmente era 12, e aí consideraram, então, a 1 como verdadeira e o gabarito ficou 13. Vamos para a questão 24, item número 1. Se os lados de um triângulo retângulo formam uma progressão aritmética e o perímetro do triângulo é 15 centímetros, então a hipotenusa mede 6,25 centímetros. A gente pode tentar escrever aqui os lados de um triângulo. Para a gente escrever na forma de PA, a gente pode escrever como se fosse o valor de um dos catetos pode ser x, aí x menos r é o valor do outro cateto e x mais r é o valor da hipotenusa. E ele está falando que o perímetro vale 15. Então, se eu somar x mais o x mais r mais x menos r, isso aqui tem que dar igual a 15. Então, a gente chega com x mais r mais x menos r igual a 15. Esses r's vão cortar, a gente vai ficar com 3x igual a 15, o x vale 5. Então, a gente sabe que o x vale 5, mas a gente não sabe ainda quanto vale a razão. A gente pode tentar aplicar aqui Pitágoras. Então, vou fazer aqui o quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do outro cateto é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a gente vai ter x ao quadrado do primeiro, aqui menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, e aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Muito bem. A gente consegue cortar esses r's quadrados, um dos x's quadrados, aí vai ficar, então, x ao quadrado, vou passar tudo para a esquerda. X ao quadrado é menos 4xr igual a 0. E aí, eu sei quanto vale o meu x. Eu poderia até já ter substituído antes. O x vale 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. 25 menos 4 vezes 5 dá 20 menos 20r, igual a 0. Então, meu r ficará 25 sobre 20. 25 sobre 20 é a mesma coisa de dividir tudo por 5, dá 5 quartos. 5 quartos é 1,25. Então, a minha razão é 1,25. Então, eu consigo encontrar aqui, ele quer saber a hipotenusa. A hipotenusa é x mais r. Então, x mais r é a mesma coisa que 5 mais 1,25. E aí, a gente chega em 6,25 centímetros. Muito bem. Então, a 1, ela é verdadeira. Vamos para 2. A
sequência log de 7 na base 2, log de 70 na base 2, log de 700 na base 2, e assim por diante, é uma PG. Então, vamos observar o que está acontecendo aqui de um log para outro. O primeiro seria log de 7 na base 2. O segundo, log de 70. Log de 70 é a mesma coisa que log de 7 vezes 10. Eu posso substituir isso aqui, essa multiplicação, por uma soma, que vai ficar log de 7 mais log de 10. Então, esse é o meu segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. Agora, o terceiro termo aqui, se a gente for fazer log de 700. 700 é 7 vezes 10 ao quadrado. O que vai acontecer? A gente vai ter log de 7 na base 2, mais 2 vezes log de 10 na base 2. Então, a nossa razão aqui, ela vai ser uma PA, porque a gente está somando, para cada próximo termo, a gente está somando log de 10 na base 2. Então, não é uma PG, ela entra aqui como uma PA. Então, a 2, ela é falsa. Muito bem, vamos para 4. Se em uma PA o décimo termo é 3, então a gente sabe que A10 vale 3. E a soma dos primeiros 20 termos vale 180. Ele quer saber quanto vale o A1, se vale 105. Bom, vamos começar aqui pela soma de uma PA. Então, a gente vai fazer o primeiro termo mais o último termo. Ambos a gente não conhece, vezes N sobre 2. Então, a gente vai ter aqui que a soma, que é 180, é igual ao A1, que eu não sei quanto que é, mais o A20, que multiplica N sobre 2, é 20 sobre 2, que multiplica 10. Esse 10 eu vou passar dividindo, e a gente vai ficar, então, que A1 mais A20 é 18. Então, a gente tem essa primeira expressão aqui. Agora, a gente tem a informação aqui do décimo termo. O décimo termo a gente pode escrever, então, pela fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A gente pode escrever como se fosse o A10, que é 3, 3 igual a A1, mais N menos 1, então vai ficar mais 9 vezes a razão. Então, a gente tem aqui a gente não tem a razão, nem tem o primeiro termo. E aí, a gente pode pensar aqui, substituir esse A20, o A20 seria como se eu estivesse somando o primeiro termo mais 19 razões. Então, eu posso substituir esse A20 aqui por A1. Então, agora, o A1 aqui, mais 19 razões. E aí, eu vou ter a seguinte, se eu somar 1 mais A1, então eu vou ter 10A1, eu vou ter a seguinte expressão: 2A1 mais 19R igual a 18. E aí, eu tenho aqui duas equações com duas incógnitas para a gente encontrar o A1 e a razão. Então, eu vou colocar aqui esta azul aqui embaixo, só rebatendo, vai ficar A1 mais 9R igual a 3. E aí, eu posso multiplicar a segunda aqui por menos 2. Vou multiplicar por menos 2. Aí, aqui vai ficar menos 2A1. 9 vezes menos 2 vai dar menos 18. E 13 vezes menos 2 dá menos 6. E aí, eu consigo somar aqui, que vai cortar. 19 mais menos 18R vai ficar, então, com R igual a 18 menos 6 dá 12. A minha razão é 12. Agora que eu encontrei a razão, falta encontrar o primeiro termo. O primeiro termo eu posso usar aqui, 13 igual a 1 mais 9 vezes a razão. 9 vezes 12, a gente chega em 108. Então, meu A1 vale 3 menos 108. 3 menos 108 dá menos 105. E ele falou que seria 105 positivo. Então, a 4 é falsa. Muito bem, vamos para 8.
existem 150 números inteiros entre 100 e 1000 divisíveis por 6. Qual que é a ideia aqui? A gente transformar numa progressão aritmética, onde a nossa razão vai ser 6, e a gente precisa identificar qual que é o primeiro termo, que é divisível por 6, e qual que é o último termo. O primeiro termo a partir do 100, se a gente for ver, o primeiro termo a partir do 100 é o 102, que é divisível por 6. Então, 102 é o nosso primeiro termo. E aí, o nosso último termo será 996, que é o maior número divisível por 6 aqui, antes do 1000. Então, a gente já tem, ele quer saber quantos números divisíveis por 6 tem aqui na nossa sequência. Então, a gente tem os seguintes dados. Nós temos que o A1 vale 102. A gente tem que o AN é 996, a nossa incógnita é a letra N. A nossa razão é 6 e a nossa incógnita é o N. Agora, é só a gente utilizar a fórmula aqui do termo geral da PA, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, meu AN ficará 996 igual a 102 mais N menos 1, que eu quero descobrir aqui, vezes a razão, que vale 6. Então, eu vou fazer aqui 996 menos 102 dá 894, igual a N menos 1, que multiplica 6. E agora, eu vou dividir, então, por 6, ficará 149 igual a N menos 1. Então, meu N será 149 mais 1, que dá 150 termos. Então, aqui, a 8, ela é verdadeira. Item 16. Sejam A e B eventos de um mesmo espaço amostral E equiprovável. A probabilidade de A é 0,3, a probabilidade do evento B é 0,4 e a união ali, a probabilidade da união AB será 0,6. Então, qual é a probabilidade de ocorrer o evento B, mas não o evento A? Então, aqui dá pra gente trabalhar aqui com conjuntos, o A seria o amarelo, o B o rosa. E ele tá falando, então, que a probabilidade de sair do evento A, então, todo o amarelinho aqui seria 0,3. E a do B seria 0,4. E a união B seria 0,6. Então, ele está falando que tudo isso aqui seria 0,6. Então, ele quer saber agora qual é a probabilidade de ocorrer o B, mas não o evento A. Então, a gente quer que aconteça o B e não o A. A gente quer essa partezinha aqui, ó. Então, se eu quero só essa partezinha, eu vou ter que fazer 0,6 menos o 0,3, que vai dar 0,3. E a 16, ela fica como verdadeira. Então, o gabarito dessa questão ficaria 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Então, o gabarito da 24 seria 25. Vamos para a questão 25, item número 1. Uma matriz quadrada A é dita antissimétrica quando A igual a menos a transposta de A. Aí foi dada uma matriz A, que é antissimétrica, então x mais y mais z é igual a menos 1/3. Então, aqui nós temos a matriz A, agora a gente vai escrever a transposta e trocar o sinal, menos a transposta de A. Então, para a gente fazer isso, nós vamos transpor, cada linha vai se transformar numa coluna, e aí eu vou trocar o sinal. Então, a primeira linha aqui ficará a primeira coluna, só que com o sinal invertido. Menos x, menos 2 e x positivo. Aí, a segunda linha, a segunda coluna, então, fica 2, menos 2y mais 1 e menos 5. Agora, a terceira linha com a terceira coluna, menos x, 5 positivo, menos 3z, menos 4. Aí, ele está dizendo que A é igual a menos a transposta de A. Então, eu vou comparar cada elemento, eles precisam ser os mesmos. Então, o primeiro aqui, eu sei que x tem que ser igual a menos x. Para que isso aconteça, menos x passa lá para a esquerda, o meu x tem que ser 0.
Então, eu já achei o valor de x. Agora, vamos encontrar o valor de y. Onde que aparece y? Aqui no meio. 2y menos 1 igual a menos 2y mais 1. Menos 2y passa lá para a esquerda, fica 4y igual a 2. O y vale 2 sobre 4, que é meio. E aí, por último, o z aparece aqui, então ficará 3z mais 4 igual a menos 3z menos 4. 6z igual a menos 8, o z vale menos 8 sextos, que simplificando a gente chega em menos 4 terços. Achei então x, y e z, e agora vou fazer a soma e verificar se a soma dá menos 1 terço. Então, x mais y mais z ficará 0, mais meio, mais o menos 4 terços. Então, tirando o mínimo aqui, a gente fica com 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes menos 4 dá menos 8. E aí, a gente chega finalmente na resposta que é menos 5 sextos. E aí, foi dado que a soma seria menos 1 terço. Então, a primeira proposição aqui, ela é falsa. Vamos para o item 2. Considere a matriz, foi dada a matriz A, e está dizendo que a matriz B é em matriz inversa de A. Então, x mais y mais z igual a 0,3. O que é a matriz inversa? Quando eu multiplico uma matriz pela sua inversa, ela resulta na matriz identidade. Então, eu vou fazer o produto aqui da matriz A e B, e ela tem que resultar na matriz identidade. Então, vamos lá, como que a gente faz multiplicação de matriz? Aqui é uma matriz 3 por 3, multiplicando uma matriz 3 por 3, então ela vai resultar numa matriz 3 por 3. Então, a gente vai multiplicar a primeira linha com a primeira coluna, cada um com seu respectivo, 1 vezes 1, 0 vezes 0 e 0 vezes y, e eu vou somar esses valores. Então, 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes y é 0. No fim, somando tudo, vai ficar 1. Agora, eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Então, 1 vezes 0 é 0. 0 vezes x é 0. E 0 vezes 0 é 0. Agora, a primeira linha com a terceira coluna. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes z é 0. Se eu somar tudo, dá 0. 0 vezes 1. Agora, a segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes 1 é 0. 2 vezes 0 é 0. E 0 vezes y é 0. Por enquanto, a gente está gerando aqui a matriz identidade. A matriz identidade é aquela onde a diagonal principal é 1 e o resto dos elementos são zeros. Então, agora, a segunda linha com a segunda coluna, 0 vezes 0, 0. 2 vezes x dá 2x mais 0 vezes 0. Então, vai ficar 2x aqui. Segunda linha com a terceira coluna, 0 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 vezes z, 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, 0 vezes 0 dá 0 e 5 vezes y dá 5y. Então, aqui vai ficar 2 mais 5y. Agora, terceira linha com a segunda coluna, 2 vezes 0, 0, 0 vezes x, 0, 5 vezes 0, 0. E por último, 2 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0 e 5 vezes z, 5z. Muito bem, agora a gente consegue identificar quem é x, y e z. Como que a gente faz isso? Porque a diagonal principal tem que ser igual a 1. Então, ó, 2x tem que ser igual a 1. Então, meu x vale meio. 5z precisa ser igual a 1. Então, o z vale 1/5. E 2 mais 5y precisa ser igual a 0. Então, a gente vai ter 5y igual a menos 2 e y igual a menos 2 sobre 5. Então, agora fechou. Porque agora é só a gente fazer x mais y mais z. X mais y mais z. Então, a gente vai somar meio mais 1/5 mais o menos 2/5. Aqui dá pra gente colocar o MMC como 10. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2, vezes menos 2 dá menos 4. Aí, a gente fica aqui com 7 menos 4 dá 3, 3 sobre 10.
e 3 sobre 10 é 0,3, que foi o que foi dado ali na questão. Então, a soma é 0,3. Então, a 2, ela fica como verdadeira. Vamos para a questão, o item 4. Se A e B são matrizes quadradas, então A mais B ao quadrado menos A menos B ao quadrado é igual a 4AB. Bom, a gente tem aqui A mais B, que multiplica A mais B, nesse primeiro termo aqui. Se a gente abrir isso aqui, as matrizes, elas têm a propriedade distributiva, então dá pra gente fazer A ao quadrado mais A vezes B, mais B vezes A, mais B quadrado. Muito bem, essa é a nossa primeira parte. Agora a segunda parte, vamos fazer o A menos B ao quadrado. Então, A menos B que multiplica A menos B. Então, ficará A ao quadrado menos AB menos BA mais B quadrado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor e ele quer que subtraia disso aqui. Então, ficará A ao quadrado mais AB mais BA mais B quadrado menos, agora ele vai alterar o sinal de todo mundo, menos A ao quadrado mais AB mais BA menos B quadrado. E aí, a gente consegue eliminar aqui o A quadrado e o B quadrado. E aí, a gente vai ficar aqui com AB mais AB, então dá 2AB. E BA mais BA fica 2BA. Só que o que acontece? O produto AB nem sempre será igual ao produto BA, então eu não posso somar isso aqui como um 4AB. Porque não necessariamente as matrizes aqui são iguais. Se elas forem iguais aqui, aí sim a gente poderia, mas de forma geral a gente não pode somar, porque o produto AB ele é diferente do produto BA, ok? Então, não daria pra gente somar aqui dando 4. Então, por isso que a 4 ela é falsa. A gente não tem a propriedade comutativa aqui em matrizes, tá? Vamos para o item 8. Considere uma matriz A. Aqui, matriz cheia de seno e cosseno. Ele fala que existe um θ que pertence ao intervalo π sobre 2 e π, que é o segundo quadrante, tal que o determinante de A ele é nulo. Então, vamos observar aqui essa nossa matriz. A gente tem alguns ângulos aqui onde dá pra gente já substituir. Então, por exemplo, aqui seno de menos θ, ele continua sendo seno de menos θ, cosseno de menos θ. Agora, seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus, seno de 90 é 1. Então, eu consigo aqui colocar 1. Aqui a gente fica com cosseno de θ, seno de π é 0, seno de menos θ. Agora, menos seno de θ, cosseno de θ e cosseno zero. Cosseno zero vale 1. Agora, a gente tem que tentar trabalhar agora com esse θ e menos θ que tá aparecendo por aqui. Se a gente for pensar no segundo quadrante, vamos pensar o seguinte, que a gente tem um ângulo θ aqui no nosso segundo quadrante. O ângulo menos θ é quando eu rodo o mesmo ângulo, só que para o outro sentido. Então, eu vou ter aqui um ângulo menos θ. Qual que é a relação entre seus senos e seus cossenos? Se a gente observar, o cosseno de θ, ele será exatamente igual ao cosseno de menos θ. E o seno de θ, ele será o oposto, então, seno de θ é igual a menos seno de menos θ. Então, eles têm valores aqui opostos de seno e o mesmo valor de cosseno. Então, por exemplo, aqui, ó, cosseno de menos θ e cosseno de θ, que aparecem aqui, eles têm o mesmo valor. Então, eu vou substituir esses valores aqui por y. Eu não sei quanto que é, mas eu sei que eles são iguais. Então, eu vou colocar aqui vale y, aqui vale y e aqui vale y.
Agora, o seno de θ e menos θ. Se a gente for observar, o seno de menos θ, ele será igual a menos seno de θ. Então, todos esses valores aqui, eles vão ser os mesmos. Então, eu vou chamar tudo de Z. Então, aqui vale Z, aqui vale Z e aqui vale Z. E aí, o que a gente consegue observar aqui na nossa matriz agora? A gente consegue observar que a primeira linha, ela é igual à terceira linha. E quando eu tenho linhas com os mesmos elementos, o determinante, ele será nulo. Então, neste caso, o determinante de A, ele é igual a 0, tá? Então, a 8, ela fica como verdadeira. Agora, vamos para o item 16. Se A é uma matriz aqui 2 por 2, A, B, C, D, e B, uma matriz também 2 por 2, A, B menos 5A, C, D menos 5C, onde A, B, C, D e E pertencem ao conjunto dos números reais, então o determinante de A é igual ao determinante de B. A gente poderia calcular aqui o determinante, né, fazendo AD menos BC e fazer a mesma coisa aqui para a matriz B e verificar que os determinantes de fato serão iguais. Mas na prova a gente precisa ganhar tempo. Então, o que a gente consegue observar? Que a segunda coluna, ela foi substituída por ela mesma, somado aqui, né, o subtraído por um múltiplo da outra coluna. Então, quando acontece isso, o determinante, ele continua o mesmo. Então, sem fazer conta nenhuma, a gente já consegue saber que a 16 ela é verdadeira, sim, que os determinantes eles são iguais. Mas caso você ficasse na dúvida daria para fazer aqui o determinante sem problemas, tá? Então, a gente ficou com a 16, a 8 e a 2. E aí, o gabarito, então, da questão 25 ficou 26. Vamos para a questão 26, item número 1. O resto da divisão de um polinômio de grau 6 por um polinômio de grau 4 é um polinômio de grau 2? A gente sabe que o grau do resto, ele deve ser menor do que o grau do divisor. Então, como o meu divisor tem grau 4, então o resto, ele terá um grau inferior, podendo ser 3, 2, 1. Então, não necessariamente será grau 2. Então, por isso que a 1 ela vai ficar como falsa. Item número 2. As raízes do polinômio x ao cubo menos 9x, quando colocadas em ordem crescente, formam uma PA com 3 termos. Então, vamos tentar achar as raízes aqui do nosso polinômio do terceiro grau. Aqui a gente consegue colocar o x em evidência. Ficará x que multiplica x² menos 9. E aí, para achar as raízes, eu igualo a 0. E aí, eu tenho um produto de 2 termos que o resultado é 0. Então, ou o meu x, que está multiplicando aqui, é igual a 0, ou o x² menos 9 é igual a 0. Então, eu tenho minha primeira raiz aqui, que é x igual a 0. Agora, x² menos 9, eu posso passar o 9 lá para o outro lado, x² igual a 9. Então, x pode ser mais ou menos 3. Então, nós temos nossas 3 raízes. Se colocadas em ordem crescente, a menor delas, então, é menos 3, depois o 0, depois o mais 3. Então, aqui a gente realmente tem uma PA de 3 termos, onde a nossa razão aqui será 3. Muito bem, vamos para o item 4, né? Então, a 2 ela ficou como verdadeira. E agora vamos para o 4. Ele nos deu 3 pontos. O ponto 0, 0, o ponto 0 e 2 e o ponto 2 e 2. São 3 dos vértices de um quadrado. Então, o produto das coordenadas do centro da circunferência inscrita nesse quadrado é igual a 1. Ele quer saber qual que seriam as coordenadas aqui do centro do nosso quadrado. Então, se a gente pensar, o quadrado ele vai ser desse formato aqui. A gente terá esse quadrado aqui. E aí, as coordenadas, se a gente tiver aqui uma circunferência inscrita, as coordenadas do centro, ele está bem aqui no meio. Então, as coordenadas é 1 e 1. E aí, ele quer saber o produto das coordenadas. Então, 1 vezes 1 dará 1.
E aí, ficamos com a 4 verdadeira. Uma questão aí bem tranquilinha de fazer. Agora, o item número 8. Se um triângulo equilátero e um hexágono regular têm a mesma área, então o perímetro do triângulo é maior do que o do hexágono. A gente sabe que, se eles têm a mesma área, então a área de um triângulo, ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, triângulo equilátero. E a área de um hexágono, ela é 6, como ela corresponde a 6 triângulos equiláteros, então é 6L quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aqui ele está falando que as áreas são iguais. Então, aqui eu vou chamar de Lzinho, aqui eu vou chamar de Lzão, tá? Então, só vamos mudar aqui. E agora, a gente vai igualar. Então, L quadrado, raiz de 3 sobre 4 é igual a 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, a gente consegue aqui cortar algumas coisas. Raiz de 3 com raiz de 3, 4 com 4. Então, eu sei que L ao quadrado é igual a 6L ao quadrado. Então, se eu tirar aqui a raiz, a gente fica com L igual a raiz de 6L. Essa é a relação aqui entre os lados do triângulo e do hexágono. E agora, vamos fazer o perímetro. Ele quer saber o perímetro, se o perímetro do triângulo será maior que o do hexágono. Então, agora, o perímetro do triângulo é 3 vezes Lzinho. Então, é como se eu tivesse aqui 3 vezes raiz de 6L. E aí, o perímetro do nosso hexágono é 6 vezes L. Então, quem vai ter perímetro maior? 3 vezes raiz de 6, a gente chega em aproximadamente 3 vezes raiz de 6, aproximadamente 7,34. E aqui, a gente vai ter 6L. Então, o perímetro do triângulo, ele é maior do que do hexágono. Então, a gente fica com a 8 verdadeira também. Item 16. Se na figura as marcações nos eixos são em centímetros, então a área da região sombreada delimitada pelo gráfico da função fx igual a seno de πx sobre 3 e o eixo das abscissas é menor do que 4 centímetros quadrados. Ele quer saber essa área aqui sombreada, que é uma área que a gente não tem uma fórmula pronta para ela. Mas aí a gente pode pensar numa aproximação de um triângulo. Então, vamos tentar achar a área do triângulo aqui. Imaginar que a gente tem um triângulo. Então, vamos tentar achar a área do triângulo. Então, vamos tentar aqui encontrar quanto vale esse valor e quanto vale esse valor. Porque a área do triângulo, ela é base vezes a altura sobre 2. Então, vamos tentar encontrar. A gente tem aqui essa função, seno de πx sobre 3. Para a gente ver qual seria a imagem, então, assim, o ponto de máximo e de mínimo aqui na minha função, a gente observa aqui o que está multiplicando na frente do seno. Como não tem nada, na verdade, tem um 1 aqui multiplicando, então, ela vai de 1 até menos 1. Então, a gente sabe que a nossa altura aqui é 1. Então, a gente sabe que a altura é 1 e a nossa base. A nossa base dá para a gente pensar no período. Vamos tentar encontrar o período da função. O período da função, a formulazinha é 2π sobre m. 2π sobre m. Quem é m? Quem está acompanhando o x, que é π sobre 3. Então, aqui dá para a gente fazer, multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda e a gente acha que o nosso período vale 6. Ou seja, daqui até aqui vale 6. Só que aqui eu só tenho metade. Então, daqui até esse ponto, a gente tem 3. E aí, a gente consegue, então, montar o nosso triângulo aqui, onde a base dele vale 3 e a altura vale 1. Agora, é só colocar ali na fórmula. Então, nossa área do triângulo ficará a base, que é 3, vezes 1, dividido por 2, que dá 3 meios, que é 1,5 centímetros quadrados. E aí, ele está falando que a área é menor do que 4.
Então, realmente, ela vai ser menor que 4. Não é exatamente 1,5, mas é aproximadamente 1,5, que é menor do que 4 centímetros. Então, a gente fica como verdadeira 16. Então, a 16, a 8, a 4 e a 2. Aí, o gabarito, então, da questão 26 fica 30. Vamos para a questão 27, item número 1. O polinômio x elevado na 5 menos 2x elevado na quarta mais 4x ao cubo menos 8x quadrado mais 16x menos 32 é divisível pelo polinômio x menos 2? Aqui a gente pode aplicar o teorema do resto. Quando eu tenho uma divisão por um polinômio que é nesse formato, x menos algum número, eu vou pegar este número e vou substituir no meu polinômio, e o resultado será o resto. Se esse resto for zero, significa que o polinômio é divisível sim. Então, vamos substituir aqui o número 2 dentro do nosso polinômio. Então, vai ficar 2 elevado na quinta menos 2 vezes 2 elevado na quarta, mais 4 vezes 2 ao cubo, menos 8 vezes 2 ao quadrado, mais 16 vezes 2, menos 32. Então, aqui a gente vai ficar com 2 na 5, aqui vai ficar com menos 2 na 5. Aí, aqui já vai zerar, né? Então, aqui vai ficar 4 vezes 2 ao cubo é 8. Então, vai ficar aqui mais 4 vezes 8, e aqui vai ficar menos 8 vezes 4. Então, aqui se anulam, aqui se anulam. 16 vezes 2 é 32. Aí, vai ficar 32 menos o 32, então, a soma disso tudo será zero. Este valorzinho representa nosso resto. Como o resto deu zero, então, sim, este polinômio é divisível por x menos 2. Então, a gente fica com a 1 como verdadeira. Muito bem, vamos para 2. Um triângulo retângulo com um dos seus catetos medido 1 é dividido em dois triângulos, A e B, como na figura. E ele fala que a tangente de alfa mais beta é igual a 2 vezes a tangente de alfa. E ele quer saber, então, se a área do triângulo B é menor do que a do triângulo A. Então, vamos... como ele está falando aqui de tangente, vamos trabalhar aqui com a tangente. Aqui ele está dizendo que esse cateto aqui vale 1, e aqui eu vou chamar, então, de x, e aqui eu vou chamar de y. E eu sei que a tangente de A, de alfa, é y sobre 1. Desse triângulo aqui, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a tangente de alfa mais beta é igual a x mais y dividido por 1. E ele fala que a tangente de alfa mais beta é 2 vezes a tangente de alfa. Então, para eu fazer a tangente de alfa mais beta, como é o dobro da tangente, então isso aqui tudo vai ser 2y. Então, 2y é igual a x mais y. E eu vou ter aqui que y é igual a x. Então, eu sei que esses valorzinhos aqui são os mesmos. Então, eu vou chamar tudo aqui de x. Então, agora vamos trabalhar com a área. A área desse triângulo aqui, desse triângulo A, ele vai ser a área de A, base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 1 vezes x sobre 2, que é x sobre 2. E a gente consegue pegar aqui a área total, então, do A, o triângulo A mais o triângulo B. Então, a área total, vou chamar de AT, ele vai ser base, que é 1, vezes altura, que é 2x, sobre 2. Então, a área total é x. Se o triângulo A a área dele é x sobre 2 e a área total é x, então significa que aqui também é x sobre 2. Então, tanto B quanto A, o triângulo A, eles têm a mesma área, que é x sobre 2. Então, por isso que a 2 ela é falsa, porque ele fala que a área do triângulo B é menor. Não, ela vai ser igual. Então, a 2 ela é falsa. Vamos para o item 4. A equação x² mais 4y² menos 4x menos 24y mais 24 igual a 0 descreve uma circunferência no plano cartesiano. Então, a gente tem que tentar deixar essa equação
para ver se ela vai ficar nesse formato da equação da circunferência, que é x menos x centro ao quadrado, mais y menos y centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, como é que a gente pode tentar deixar nesse formato? Vamos primeiro deixar aqui do lado, agrupar aqui o x quadrado menos 4x, aqui vai ficar 4y ao quadrado menos 24y, e o 24 eu já vou passar lá para o outro lado como menos 24. Agora, vamos analisar aqui o que a gente tem x. A gente tem que tentar fazer, a gente tem que tentar completar o quadrado para a gente escrever na forma de produto notável. Então, a gente divide esse número aqui por 2 e a gente fica com x menos 2 ao quadrado. E a gente multiplica de volta, que a gente abre esse produto notável para ver se ficou o que eu queria. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, por enquanto ok, só que eu tenho o quadrado do segundo termo aqui, que é 4. Então, o que acontece? Se eu estou adicionando um 4, aqui eu tenho que adicionar um 4 também aqui deste lado aqui. Então, por enquanto, fica assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o y. Aqui, daria pra gente puxar o 4 em evidência primeiro. Aí, ficaria y ao quadrado menos 6y. E agora, a gente vai tentar abrir, mesma coisa na forma de produto notável. Vai ficar y menos 3 ao quadrado. Se a gente abrir aqui, ficaria quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que era o que eu queria, mais o quadrado do segundo termo, que é 9. Então, eu vou estar adicionando, e na verdade é 9 vezes 4, e vou estar adicionando do outro lado 36. Então, a gente vai ter aqui menos 24, mais 4 é menos 20, mais 36 a gente chega em 16. Então, vou substituir tudo isso aqui por 16, que é o raio ao quadrado. Então, meu raio é 4. E aí, aqui a gente já tem o formato, só que para ser circunferência, devido à simetria, né, da curvatura de uma circunferência, os coeficientes aqui dos termos de x e de y, eles precisam ser os mesmos. Aqui eu tenho um 4 que está multiplicando. A gente teria que ter tudo aqui dividido por 1, só que eu tenho aqui, na verdade, um quarto, né? Como o 4 está multiplicando, é como se eu estivesse dividindo por 1/4. Então, isso aqui não representa uma circunferência, e sim é uma elipse, tá? Então, a 4, ela é falsa. Muito bem, agora vamos para 8. O produto das raízes do polinômio menos x na quarta mais 4x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 34x mais 24 é um número real negativo. Então, a gente tem um polinômio aqui do quarto grau, ele vai ter 4 raízes, só que a gente não precisa tentar encontrar essas raízes, a gente pode tentar achar pelas relações de Girardi. Se a gente lembrar, se for um polinômio do segundo grau, que é ax quadrado mais bx mais c, o produto das raízes, nesse caso, então, o produto será c sobre a. Se for um polinômio do terceiro grau, por exemplo, ax quadrado mais bx, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, o produto deste polinômio, ele vai ser de novo o termo independente, que é d, sobre a, só que aqui a gente tem que colocar o sinal negativo. E agora, o polinômio do quarto grau, que é o nosso caso aqui do item, ax na quarta mais bx ao cubo mais cx quadrado mais dx mais e, neste caso, o nosso produto será e sobre a, que é o termo independente sobre a. Então, a ideia sempre vai ser o termo independente dividido pelo primeiro coeficiente aqui, só que a gente vai alternando o sinal. Então, no produto do segundo grau é positivo, depois do terceiro é negativo e do quarto é positivo. Então, a fórmula, né, E sobre A. Então, vamos calcular agora, a gente tem o E é o termo independente, então a fórmulazinha é E sobre A. Então, vai ficar 24 dividido pelo A, que é menos 1. Então, o produto das raízes será menos 24. Então, não precisa encontrá-las. Eu sei aqui pelas relações de Girardi o produto. A gente também sabe a soma se ele perguntasse, ok?
Então, é um número real negativo, sim. 8, verdadeira. Agora, vamos para a 16. O volume de uma esfera com raio 4 é o dobro do volume de uma esfera com raio 2. O volume de uma circunferência, a gente pode escrever como 4/3 πr ao cubo. Então, o que acontece? A gente tem um raio e eu vou ele está falando o volume de uma esfera com raio 4 é o dobro de uma esfera com raio 2. Será que quando eu dobro o meu raio, eu vou ter o dobro do meu volume? Então, se eu tenho aqui uma esfera com raio R, e depois eu vou ter uma esfera com raio 2R, que é o dobro. O que vai acontecer com o meu volume? A gente tem que lembrar que o 2 ele está sendo elevado ao cubo, esse 2 do dobro. Então, 2 ao cubo é 8. Então, a gente teria aqui 8 vezes, vou puxar o 8 lá para frente para melhor visualizar, 8 vezes 4πr ao cubo sobre 3. Então, se a gente comparar, ó, o volume é 4πr ao cubo sobre 3, aqui é 8 vezes esse volume. E aqui ele está falando que seria o dobro. Então, a 16 a gente não precisaria fazer conta nenhuma, era só uma análise aqui das fórmulas. Então, a 16 ela é falsa. Então, a gente fica com a 8 e a 1 para a questão 27. O nosso gabarito da questão 27 é 9. Vamos para a questão 28. Item número 1. Se x pertence ao intervalo entre 0 e π sobre 4, então 2ln do módulo da secante de x é igual a menos ln de 1 menos seno ao quadrado de x. Bom, a gente tem aqui secante de x. Secante, eu posso lembrar que secante de x é o inverso do cosseno de x, certo? Aqui, o nosso intervalo, que é entre 0 e π sobre 4, então entre 0 e π sobre 4 é 45 graus, é esse intervalo aqui. Aqui a gente não tem problema com um sinal, porque tanto o cosseno, né, então a secante aqui a gente vai ter secante positiva, então o módulo da secante vai ser um número positivo, então eu posso eliminar esse módulo. E esse 2, a gente tem a propriedade de logaritmo, quando ele está multiplicando, ele pode voltar lá na forma de expoente. Então, a gente vai ter ln da secante ao quadrado de x é igual. Esse menos, mesma coisa, como se fosse menos 1. Então, vai ser ln 1 menos seno ao quadrado de x elevado na menos 1. E aí, o que acontece? Eu posso, como eu tenho o logaritmo natural dos dois lados, eu posso eliminá-lo. E a gente fica com secante ao quadrado de x é igual a 1 sobre 1 menos seno ao quadrado de x. Por causa desse menos 1, a gente vai inverter a fração. Eu sei que a secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, secante ao quadrado de x será 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E aqui a gente vai ter 1 menos seno ao quadrado de x. Se a gente lembrar lá da relação trigonométrica, quando eu tenho, ó, eu posso ter seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A gente tem essa relação aqui. Então, se eu isolar o cosseno ao quadrado de x será 1 menos seno ao quadrado de x, que é exatamente o que tem aqui. Então, é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Isso é igual a isso, então ela é verdadeira. A gente só tem que cuidar se a gente tem alguma restrição, por exemplo, aqui divisão com 0, mas nesse intervalo entre 0 e π sobre 4, não tenho nenhum ângulo que o cosseno seja 0. Por exemplo, π sobre 2 não está incluso aqui no nosso valor de x, ok? Então, a 1, ela fica como verdadeira. Muito bem. Item número 2. Se x pertence ao intervalo entre 0 e π sobre 2, o π sobre 2 é aberto, então a tangente de x é menor ou igual a secante de x. Bom, tangente de x. A gente sabe que a tangente de x é seno de x sobre cosseno x. E a secante de x é 1 sobre o cosseno de x, igual a gente fez ali no item anterior. Aqui, só vamos dar uma olhada no intervalo. O intervalo aqui, no nosso círculo trigonométrico, é entre 0 e π sobre 2. Então, aqui é o primeiro quadrante e a gente não chega no π sobre 2.
Por que a gente não chega no π sobre 2? Senão a gente teria problema aqui, a gente teria divisão por zero, né? Porque o cosseno de π sobre 2, ele é zero. Então, ele excluiu ali o π sobre 2. Então, a gente pode eliminar aqui os denominadores e a gente fica com seno de x menor ou igual a 1. Então, nesse intervalo, o seno de x ele é menor ou igual a 1? Sim, porque meu seno ele está variando aqui de 0 até 1. Então, realmente, ele será menor ou igual a 1 nessa situação, ok? Então, a 2, ela é verdadeira. Muito bem. Agora, o item 4, os pontos 1 e menos 2. 4, log de 1 sobre 16 na base 2 e 16 e menos 12 no plano cartesiano não são colineares. Então, vamos identificar aqui os nossos pontos. Então, a gente tem o ponto 1 e menos 2. Aqui, a gente tem log de 1 sobre 16 na base 2. Como que eu posso resolver isso? O 16, ele é 2, se você fatorar, ele vai ser 2 na quarta. Mas como a gente tem aqui, como ele tá invertido, então é como se fosse 2 na menos 4. Então, eu fico com log de 2 a menos 4 na base 2. Então, isso aqui, quando eu tenho a base e o logaritmando iguais, o expoente aqui será o resultado. Então, nosso ponto é o 4 e o menos 4. E o terceiro ponto é o ponto 16 e menos 12. E aí, a gente tem que lembrar que para 3 pontos serem colineares, o determinante deles tem que ser nulo. Então, eu vou calcular o determinante. Vou colocar aqui, ó, o ponto. O primeiro ponto, 1 e menos 2. O segundo ponto, 4 e menos 4. O terceiro ponto, 16 e menos 12. E aí, eu vou repetir a primeira coluna, que é 1 e menos 2. E agora, eu vou fazer a multiplicação. Então, ó, 1 vezes menos 4 dá menos 4. 4 vezes menos 12 dá menos 48. 16 vezes menos 2 dá menos 32. Se a gente somar aqui, a gente chega em menos 84. Agora, a gente vai fazer a volta. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 4 vezes 16 dá menos 64, menos 12 vezes 1 dá menos 12. Se a gente somar aqui, também dará menos 84. E aí, o cálculo do determinante, a gente faz, então, o produto aqui, né, da ida, que seria menos 84, menos o da volta. Então, vai ficar menos 84 menos o menos 84, a gente chega em 0. Então, significa que esses 3 pontos, eles são, sim, colineares. Então, a 4, ela é falsa. Em 8, sejam A e B os pontos de interseção da parábola y igual a x² menos 4 com o eixo das abscissas e V o vértice dessa parábola. Se uma circunferência contém os pontos A, B e V, então o raio dessa circunferência é 5 meios. Bom, a gente tem aqui nossa parábola. Como ele está falando que A e B é a interseção com o eixo das abscissas, ele está falando que são as raízes, em outras palavras, né? Porque as raízes é onde a gente corta aqui o eixo x. Então, vamos tentar encontrar as raízes. Aqui a gente tem uma função incompleta do segundo grau, então dá pra gente simplesmente zerar ali o y. E aí, eu tenho que x² é igual a 4. X² é igual a 4, então as raízes, mais ou menos a raiz de 4, mais ou menos 2. Então, eu tenho aqui, esse aqui são as raízes da nossa parábola. E aí, agora vamos tentar identificar o vértice. O vértice, a gente calcula o x do vértice, é menos b sobre 2a. Na verdade, o x do vértice, ele sempre vai estar no meio das raízes. E a gente pode observar aqui, né, como b é 0, né, não tem o bx, então ele é 0. Então, a gente sabe que o x do vértice é 0, mas a gente já saberia aqui olhando para o gráfico. E o y do vértice é onde corta aqui o eixo. Eu poderia, né, substituir ali o 0, ficaria 0² menos 4, que é menos 4. Ou eu consigo observar também que, como é o c aqui da nossa função, ele cortaria aqui no eixo y. Então, a gente tem esses 3 pontos. E aí, ele está falando que vai formar uma circunferência. E aí, eu vou colocar aqui uma circunferência só para a gente observar
Ela vai pegar ali os 2 pontos, mais o ponto aqui menos 4. E aí, ele quer saber qual que é o raio dessa circunferência. Se a gente for pensar, a equação de uma circunferência, ela é dada por x menos o x centro ao quadrado, mais y menos y centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado, tá? O x-centro, se a gente observar aqui pela simetria, o x-centro a gente já sabe que ele vai ser zero. Então, eu sei que o x-centro é zero, então a gente vai ter x ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, eu não sei qual que é o meu y centro e não sei qual que é o meu raio, mas eu posso tentar encontrar aqui com os pontos por meio de um sistema. Então, eu vou pegar aqui o primeiro ponto, que é o ponto 2 e 0. Então, a gente vai ter, ó, 2 ao quadrado mais 0 menos yc ao quadrado, então, vai ficar mais yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Essa é a nossa primeira equação. Então, é 4 mais yc ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa é a nossa primeira equação. Agora, a gente vai tentar achar outra equação por meio deste ponto aqui do vértice, que é o ponto 0 e menos 4. Então, eu vou colocar o 0 no lugar do x e o menos 4 no lugar do y. E o x-centro a gente já sabe que vale 0, tá? Então, vai ficar 0 menos 0 ao quadrado, que vai dar 0. O y é menos 4, então, menos 4 menos yc ao quadrado igual a raio ao quadrado. E aí, a gente tem agora duas equações e duas incógnitas. E aí, eu sei que 4 mais yc ao quadrado é igual a raio ao quadrado e menos 4 menos yc ao quadrado também é igual a raio ao quadrado. Então, eu posso dizer que esse termo é igual a esse termo aqui. Então, 4 mais yc ao quadrado. Vou abrir aqui o produto notável, então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aí, eu consigo cortar yc ao quadrado. Aqui, a gente fica com menos 12 igual a 8yc. Então, meu yc menos 12 dividido por 8, se eu simplificar tudo por 4, dá menos 3 meios. Encontrei o valor de yc. Agora, eu preciso encontrar o valor do meu raio. Para encontrar o valor do meu raio, eu vou substituir aqui nessa equação. Então, 4, yc ao quadrado, então, vai ficar 9 quartos, igual a raio ao quadrado. Então, aqui, tirando o MMC 4, aí vai ficar 16 mais 9, igual a raio ao quadrado. 25 quartos é igual a raio ao quadrado. Então, eu vou tirar a raiz quadrada, a gente chega em raio igual a 5 meios. Então, a proposição 8, ela fica verdadeira, que ele falou ali que o raio seria 5 meios. Para o item 16, a distância entre as retas R e S é igual a 3. Bom, vamos deixar as nossas retas no formato y igual a mx mais n, para que a gente consiga visualizar melhor, tá? Então, aqui eu vou isolar o y, a gente vai ficar com menos 3x mais 16. Essa é a nossa reta R. E aqui a gente vai ficar com 4y é igual a 3x positivo menos 4. Então, meu y é igual a 3 quartos de x menos 4. E aí, o que a gente consegue observar aqui? Quem acompanha x é o nosso coeficiente angular. Se eles fossem o mesmo, eles seriam retas paralelas. E aí, se elas fossem retas paralelas distintas, a gente conseguiria encontrar a distância, porque a distância é sempre constante. Só que o que acontece? Como aqui o coeficiente angular não é o mesmo, que esse aqui é negativo, esse é positivo, elas são retas concorrentes, elas vão se encontrar em um ponto e a distância ela vai se alterando. Então, aqui, por exemplo, a distância é bem maior até chegar aqui nesse ponto de encontro onde a distância é 0. Então, eu não posso dizer que a distância é igual a 3, porque a distância aqui ela está variando, ok? Se fossem retas paralelas, aí a gente conseguiria encontrar essa distância por meio, tem uma fórmula para isso.
mas não é o caso deste item. Então, por isso que o 16, ele é falso. Então, para essa questão, ficamos com a 8, a 2 e a 11. O gabarito da 28 é 11. Muito bem. Vamos para a questão 29. Número 1. O volume da esfera circunscrita a um cubo de arestas, medindo 10 centímetros cada uma, é maior do que 1 litro. Então, a gente tem o cubo e por fora a gente tem a esfera. E ele nos deu que a aresta desse cubo vale 10 centímetros. A gente quer saber o volume da esfera. O volume é 4/3 de πr ao cubo. A gente precisa tentar encontrar o raio. Qual que é a relação que a gente tem aqui com o cubo e com a esfera? Vamos pensar aqui bem no centro lá da esfera. A gente tem a diagonal do cubo, que vem desse lado, desse vértice até este, e ele vai passar ali bem no meio. E aí, o raio será, então, metade da nossa diagonal. E a diagonal de um cubo, a gente sabe que é a aresta vezes raiz de 3. Então, a diagonal do cubo será 10 raiz de 3. E o meu raio, então, como é a metade da diagonal, o nosso raio será 5 raiz de 3. Agora que eu tenho o raio, eu consigo encontrar o volume. Volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. R ao cubo, então, vai ficar 5 raiz de 3 ao cubo. Então, 4π sobre 3, 5 ao cubo é 125. Raiz de 3 ao cubo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. E aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então vai ficar 3 raiz de 3. E aí, esse 3 corta com esse 3. 125 vezes 4 é 500, então vai ficar 500. Esse raiz de 3 vou puxar aqui para frente, 500 raiz de 3π. E ele quer saber se é maior do que 1 litro. Se a gente for pensar que π, a gente pode até arredondar para 3. 3 vezes 500 já vai dar 1.500 centímetros cúbicos, que é maior do que 1 litro, né? Ainda a gente teria que ainda multiplicar por raiz de 3. Então, ela é verdadeira, a número 1. Item número 2. O produto de um polinômio de grau 4 por um polinômio de grau 3. Então, a gente vai multiplicar aqui um polinômio do grau 4 por um polinômio do grau 3. Ele vai resultar em qual grau? Como a gente vai multiplicar aqui x na quarta com x ao cubo, a gente conserva a base e soma os expoentes e não multiplica. Então, por isso que vai originar um polinômio do 7º grau e não do grau 12. Então, a 2, ela é falsa. A soma das raízes do polinômio x ao cubo menos 28x² mais 13x menos 63 é um número inteiro ímpar. A soma das raízes de um polinômio, independente do grau, sempre vai ser menos b sobre a. Então, menos b sobre a, então a gente vai ficar com menos o menos 28, então vai ficar 28 positivo sobre o a, que vale 1. Então, 28 é um número inteiro par e não ímpar. Então, a 4 é falsa. A 8. A função fx igual a seno de x vezes cosseno de x é uma função par? Quando que a gente sabe que é par? Quando é ímpar. Então, para ser par, f de menos x tem que ser igual a f de x, ela tem que ter a simetria. E na função ímpar, o f de menos x tem que ser o oposto do f de x. Então, daria para a gente colocar aqui algum valor de x para que a gente observe o que vai acontecer. Eu vou escolher o x como π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus. Tá? Então, vamos resolver aqui. Vamos fazer o f de π sobre 4 e o f de menos π sobre 4. E a gente vai verificar se eles vão ser iguais ou vão ser opostos. Então, vai ficar f de π sobre 4, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, e cosseno é raiz de 2 sobre 2. F de menos π sobre 4, então, seno de menos π sobre 4, menos π sobre 4, então ele vai rodar para cá.
O seno aqui no quarto quadrante, ele vai ser negativo, então vai ser menos raiz de 2, e o cosseno continua sendo positivo aqui no quarto quadrante. Então, o que a gente vai observar? Que aqui vai dar positivo e aqui vai dar o mesmo valorzinho, só que negativo. Então, ela já não vai ser uma função par, porque para ser par teria que ser igual. Eu coloquei para simular o gráfico ficaria assim. Ela vai ser sim uma função ímpar. A função ímpar, eu gosto de pensar assim, quando a gente tem um gráfico, é como se a gente dobrasse a nossa função ali em relação ao x, em relação ao y, e depois dobrasse de novo em relação ao x, e aí todos os pontos vão se coincidir. Então, neste caso, sim, nesse caso vai ser falsa, porque não é uma função par, é uma função ímpar. Então, a 8, falsa. Muito bem. A 16 fala o seguinte: a distância do ponto médio dos pontos 2,36 e 8 menos 12 é o ponto 0, 0 é igual a 13. Vamos então achar o ponto médio. Como é que a gente acha? A gente soma os valores de x e divide por 2. 2 mais 8 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 36 mais ou menos 12 dá 24, dividido por 2 dá 12. Então, a gente tem o ponto aqui 5 e 12, é como se fosse mais ou menos aqui. E aí, ele quer saber a distância da origem. E a gente poderia observar aqui que a gente consegue montar um triângulo retângulo. X vai ser a distância. Aí, quanto que vale daqui até aqui em cima? Como ele vai de 0 até 12 aqui, será 12. E aqui será 5. Então, a gente consegue aplicar Pitágoras, x ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 144 mais 25. X ao quadrado é igual a 169. X é a raiz de 69, que vale 13. Então, 16, ela é verdadeira. Ele falou que a distância seria igual a 13. Então, ficamos com a 16 e com a 1. O gabarito aqui da questão 29 é 17. Vamos para a questão 30, número 1. O número de arestas de todo dodecaedro regular é 2 a mais do que a soma do seu número de faces com seu número de vértices. A gente tem a fórmula de poliedros, fórmula de Euler, F mais V igual a mais 2. Então, o número de faces mais número de vértices é o número de arestas mais 2. Como é um dodecaedro, né, a gente vai ter 12 faces. E aí ele fala o seguinte, olha, quer saber quanto que vale o número de arestas? Se a gente isolar o A será 12 mais V menos 2. A gente passa o 2 lá, negativo. Então, ele tá falando que o número de arestas é 2 a mais do que a soma do seu número de faces com seu número de vértices, é 2 a menos e não 2 a mais. Então, a 1, ela é falsa. Item número 2. Se a função o domínio dela variando de menos 3π sobre 2 até menos π sobre 2, e o contradomínio é o conjunto dos números reais, é dada por tangente de x. Então, f é uma função inversível. Para uma função ser inversível, ela precisa ser bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, antes da gente começar a nossa análise, vamos identificar de qual intervalo ele está falando ali do x. Ele vai de menos 3π sobre 2, então a gente vai girar no sentido horário. Então, o menos 3π sobre 2 é este ângulo, até menos π sobre 2, que é esse ângulo. Então, na verdade, seria este trajeto aqui, ok? Então, a gente vai ter o nosso domínio, contradomínio, e vamos verificar se a função ela é injetora. Para ela ser injetora, cada x tem que ter seu respectivo y. Então, cada valor aqui, cada ângulo, terá a sua própria tangente. E é verdade, nenhum valor de x aqui, a gente vai ter dois valores de x resultando no mesmo y para este intervalo. Eles vão ter sempre valores diferentes. Lembrando que a tangente, a gente traça uma reta aqui, paralela ao eixo y, e a gente consegue observar que aqui no primeiro quadrante, então nesse quadrante aqui a gente vai ter valores positivos e aqui a gente vai ter valores negativos. Então, sim, ela é uma função injetora, e a função sobrejetora, ela será se
a imagem for igual ao contradomínio? Será que todos os valores aqui, eu não posso sobrar elementos no meu contradomínio? E se a gente observar aqui no nosso intervalo, a tangente aqui no ângulo de menos 3π sobre 2 ou o ângulo de 90 graus, ela não é definida, né? Ela tende aqui para mais infinito e aqui embaixo para menos infinito. Então, como eu não estou incluindo esses próprios valores, então ela vai percorrer todos os valores do conjunto dos números reais, porque ele vai lá de menos infinito até mais infinito. Então, é uma função sobrejetora sim, porque não vai sobrar nenhum elemento aqui no meu contradomínio. Então, ela sendo injetora e ela sendo sobrejetora, ela será bijetora. E se ela é bijetora, ela é inversível. Então, por isso, a 2 é verdadeira. Muito bem. Item número 4. Se na figura as retas AB e CD são paralelas, os segmentos AB, CD e BD medem respectivamente. Então, eu já vou colocar aqui. AB mede 4, CD mede 3 e BD mede 2. Aqui vale 2. E ele quer saber, ele está dizendo que vai ter um ponto E, que é o ponto de interseção das retas. Então, se a gente prolongar aqui as retas, a gente vai ter um ponto E. E ele dista 6 unidades de D, então ele vale 6. Ó, D vale 6. E aí ele quer saber justamente se esse valorzinho aqui vale 6, ok? Então, se a gente observar, a gente vai ter aqui uma semelhança de triângulos. A gente vai ter o triângulozinho e o triângulozão. Ó, o triângulozinho e o triângulozão. O triângulozinho, a gente tem x e 3. E o triângulozão, a gente vai ter x mais 2 e 4 a base. Aí a gente pode fazer por semelhança. Ó, x está para a sua base, que é 3, assim como o x mais 2 está para a sua base, que é 4. Então, 4x igual a 3x mais 6. 3x passa negativo, vai ficar x igual a 6. E ele falou que o x realmente seria 6. Então, por isso, a 4 é verdadeira. Muito bem. 8. Se duas pirâmides têm a mesma base, têm a mesma área de base e a mesma altura, então tem a mesma área de superfície. Aqui vai depender, a gente pode ter, na verdade, pirâmide triangular, quadrangular, hexagonal, depende, porque daí vai variar o número de faces e, consequentemente, irá variar ali a área. Então, a gente não pode afirmar. Então, 8, falsa. Por último, a 16, se o comprimento, a largura e a altura de um paralelepípedo são números inteiros em progressão geométrica. Então, se a gente tem aqui um paralelepípedo, e ele está falando que os lados, né, eles fazem uma PG. Então, como é que eu posso escrever 3 números em PG? Eu posso escrever como A, vou chamar aqui de A, aqui A sobre Q, e aqui A vezes Q. É assim que eu posso escrever 3 números em PG, né? Onde Q é a nossa razão. Então, a gente divide aqui, a gente multiplica. Ele quer a raiz cúbica do volume. Então, o volume ficará, o produto, né, dos 3 lados. Então, A sobre Q vezes A vezes A vezes Q. E aí, esses Qs a gente corta. Então, meu volume será A ao cubo. E aí, ele quer saber a raiz cúbica do volume. Então, eu vou tirar a raiz cúbica aqui do meu volume. Raiz cúbica de A ao cubo é o próprio A. E ele quer saber se esse valor é um número inteiro. Se ele falou que A era um número inteiro inicialmente, então A será um número inteiro. Então, a 16 é verdadeira. Então, o gabarito da questão 30 ficou 22. Finalizamos aqui a prova de matemática de 2025 da UFSC. Então, se você gostou, deixa aqui seu like, não deixa de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!